Caro telespectador, telespectadora, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico e da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando neste trimestre as obras da carne e o fruto do Espírito. Nós estamos aí estudando algumas lições nas quais o comentarista tem atrelado uma das obras da carne com uma das virtudes do fruto do Espírito. E a lição que nós vamos estudar hoje é a lição de número 8, que será ministrada no próximo domingo, dia 19 de fevereiro de 2017. O título da lição é o seguinte: A bondade que confere vida. Então nós vamos estudar aí ao mesmo tempo uma virtude do fruto do Espírito, que é a bondade, e uma das obras da carne, que é homicídio. O texto áureo se encontra na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 15. Assim diz o texto bíblico: Qualquer que aborrece o seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente, ou melhor, homicida tem permanente nele a vida eterna. Verdade prática: a vida é um dom de Deus, e ninguém tem o direito de tirá-la, a não ser o próprio Deus. Muito bem, nós queremos convidá-lo a permanecer conosco. O nosso programa está apenas iniciando, já estamos aqui prontos, eu e o pastor Fábio. Voltaremos em seguida. Amados irmãos e irmãs, amigos e amigas, telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, é uma alegria e um prazer mais uma vez estar aqui com vocês para mais uma aula, para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Na lição de hoje vamos estudar uma virtude do fruto do Espírito, que é a bondade, e uma das obras da carne, que é o homicídio. Na introdução da nossa lição, o nosso comentarista, ele chama a atenção aqui, dizendo que é do interior do coração do homem que saem os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, prostituição e toda forma de pecado. Inclusive, ele fala isso citando o que Jesus disse em Mateus, capítulo 15, versículos 18 e 19. Jesus disse assim: Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Então Jesus está mostrando aqui que todos esses tipos de pecados, de adultérios, prostituição, furtos e homicídios, são coisas que procedem do interior do coração do homem, são coisas da natureza carnal e pecaminosa do ser humano. Mas essa pessoa, quando aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador, quando ela crê em Jesus e entrega-se completamente a Deus, Jesus transforma a vida dela, faz dela uma nova criatura, ela passa pelo processo do novo nascimento, da regeneração, e aí ela vai produzir, como diz a Bíblia, frutos dignos de arrependimento. Ela vai ter a sua vida mudada e ela vai ter um comportamento e atitudes bem diferenciadas, uma vez cristã, uma vez crente, não vai mais se deixar levar pelas obras da carne, mas vai produzir o fruto do Espírito. E no tópico 1 da nossa lição, nós vamos aqui reconhecer que a bondade, como uma virtude do fruto do Espírito, é o firme compromisso do crente para o benefício dos outros. No tópico 2, quando falaremos sobre o homicídio, vamos ver que o homicídio é a destruição do próximo, por isso Deus condena tal atitude. E no tópico 3, vamos explicar por que precisamos ser bondosos e misericordiosos. Então, no tópico 1.1 da nossa lição, a bondade como fruto do Espírito. A palavra grega utilizada aqui em Gálatas, no capítulo 5, que é traduzida por bondade, é agathosune.
E esta palavra ela é utilizada e aplicada tanto em relação a Deus, quanto também em relação ao homem. A Bíblia diz que Deus é bom, né? E Deus é bom. Inclusive, Pedro também disse que Jesus ele foi ungido com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem. Então, a bondade aqui se refere a essa prática de fazer o bem. E Jesus, por excelência, foi uma pessoa identificada com essa prática de fazer o bem. Então, pastor José Roberto, a bondade é uma qualidade nobre gerada por Deus nos corações daqueles que experimentaram o novo nascimento, fazer o bem a todos. É isso mesmo, pastor Fábio. E como uma expressão que a gente gosta de repetir, Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Então, justamente o ponto 1.2 da nossa lição diz que Deus é bondoso, ou a bondade de Deus. Então, os estudiosos, os teólogos, eles se referem à graça comum de Deus, e é a sua bondade generalizada que é distribuída a todas as pessoas. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 45, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo diz que Deus dá igualmente a todos o sol e a chuva, tanto aos justos quanto aos injustos. Então, o fato de todos os dias nós nos acordarmos e vermos o sol brilhar, recebemos de Deus a saúde, de recebermos de Deus tudo aquilo que Ele nos tem dado, é uma prova da sua bondade, é uma prova da sua graça, do seu amor e da sua misericórdia por cada um de nós. Então, essa bondade de Deus é uma prova do seu amor. Então, é aquilo que Deus dá e distribui para todas as pessoas igualmente. Por outro lado, nós ainda podemos acrescentar, ou ao mesmo tempo ainda podemos acrescentar, que a bondade de Deus é revelada no próprio Jesus Cristo. Lá em João capítulo 3, versículo 16, é dito que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, ele diz que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Ele ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, o fato de Deus ter enviado a Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados, para tomar o nosso lugar, para assumir a nossa condição de pecado, é uma demonstração da bondade de Deus. Então, nosso Deus, Ele não é apenas o Deus Criador, aquele que criou todas as coisas e que distribui igualmente a todos, mas Ele é também o Deus Salvador, é aquele Deus que proveu para cada um de nós uma grande salvação, e nós que estávamos caminhando para a perdição, nós que estávamos distantes de Deus, nos tornamos amigos de Deus e agora podemos nos aproximar dEle. Então, o comentarista, ele inclusive nos convida a seguir o exemplo de Deus na sua bondade. Não é, pastor Fábio? É verdade, pastor José Roberto. A bondade faz parte do caráter de Deus, da natureza de Deus, e nós, como filhos de Deus, coparticipantes da natureza divina, regenerados pelo Espírito Santo, também devemos revelar esse caráter bondoso. Essa bondade não é somente uma questão de um conjunto de boas intenções, mas é bondade na prática, com todos, porque muitas vezes, pastor Zé Roberto, o próprio comentarista diz aqui, no tópico 1.2, a gente costuma ser bondoso somente com aqueles que nos tratam com benevolência. Então, quem me trata bem, eu trato bem também a ele, mas Deus, Ele é bondoso para com todos. Já foi lido aqui, Mateus capítulo 5, versículo 45, em Lucas, no capítulo 6, no versículo 35, Jesus disse assim: amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus.
Então, o próprio Jesus aqui, ele nos manda a amar também os nossos inimigos, e ele coloca como padrão, como modelo para nós a ação de Deus, porque Deus também ele ama a todos, a sua graça tem se manifestado, trazendo salvação a todos os homens, e ele é benigno até com os ingratos e maus. Então nós também, como filhos de Deus, temos que ter também essa atitude de bondade, de proceder benevolentemente com todos aqueles que estão ao nosso alcance, que estão ao nosso redor. Inclusive, todos os mandamentos bíblicos se resumem em dois: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E a bondade é uma das formas de demonstrar este amor ao próximo, que é uma característica presente no cristão, porque a Bíblia diz que o amor de Deus está derramado em nossos corações. Muito bem, meu querido telespectador, chegamos ao final do primeiro bloco do nosso programa. Vamos fazer uma breve pausa e já já retornaremos para continuar este assunto. Amados irmãos e irmãs, estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate, tratando hoje a respeito da bondade. Por falar em bondade, o pastor Antônio Gilberto, no seu livro Fruto do Espírito, ele destaca que a benignidade e a bondade são virtudes gêmeas do fruto do Espírito. E isso porque essas duas virtudes, essas duas qualidades, elas estão interligadas, enquanto que a benignidade ou amabilidade é uma disposição, é uma condição humana que faz com que a pessoa tenha a índole e a idoneidade para fazer coisas boas. A bondade é propriamente as ações. Então, é aquilo que as pessoas fazem na prática, no dia a dia, é aquilo que as pessoas realmente executam em termos de benignidade. E aqui nós temos o ponto 1.3 da nossa lição, que destaca aqui dois exemplos de um homem bondoso e de uma mulher bondosa. O exemplo do homem bondoso, que é destacado aqui pelo nosso comentarista, é o exemplo de Jó. Então nós sabemos aqui, pelo livro bíblico, lá dos livros sapienciais ou poéticos, pelo livro de Jó, que o Jó era um homem íntegro, era reto, que se desviava do mal e que ele oferecia holocaustos pelos seus filhos, tratava bem os seus filhos, se preocupava com eles. E um outro exemplo é uma mulher chamada Dorcas, que era uma discípula que usava do ofício de costureira para abençoar os pobres. Então há uma relação muito próxima entre a bondade e a generosidade. Então, as pessoas que são bondosas são pessoas que costumam agir com generosidade, fazer coisas boas para as pessoas, boas ações, né? Então, de vez em quando, nós tomamos notícias de alguém que se desprende de algo que lhe pertence em prol do seu próximo, de alguém que está ali em uma condição de necessidade. O cristianismo, desde os seus primórdios, a gente vê lá no livro de Atos dos Apóstolos, tanto no capítulo 2 quanto no capítulo 4, que os primeiros cristãos lá de Jerusalém eram cristãos que tinham uma preocupação social, eles se preocupavam uns com os outros, de tal modo que Lucas, no livro de Atos, ele registra que naquela primeira comunidade cristã não havia necessitados entre eles, porque as pessoas de bom grado, elas depositavam os seus bens aos pés dos apóstolos e as necessidades dos irmãos mais pobres eram supridas. Então, uma preocupação em relação à bondade é que ela seja exercida ainda hoje na igreja. Evidentemente, nós não podemos tomar aquela prática lá de Jerusalém como algo dogmático e que deve ser aplicado em todos os lugares. Ninguém é obrigado a se desprender de tudo que tem, mas o princípio bíblico da generosidade permanece. E as pessoas que são generosas é uma demonstração de que elas são benignas, são amáveis, são gentis,
e, sobretudo, pastor Fábio, são pessoas bondosas. É verdade. E a bondade, o exercício da bondade, além de ser uma prática que revela amor para com o próximo, ainda também ajuda aquela pessoa que pratica essas boas obras, ajuda elas a não serem avarentas, a não serem apegadas excessivamente aos bens materiais. Então, a prática da generosidade é uma vacina e uma proteção contra a avareza, que é um pecado muito grave, muito sério. Então, nós vemos aqui nesse tópico 1.3, esse exemplo de Jó, que ele era uma pessoa muito bondosa, fazia muita caridade, ajudava a muitas pessoas necessitadas. A Dorcas também, a Bíblia diz que ela era cheia de boas obras e de esmolas. E o nosso comentarista diz aqui que quem ama o Senhor, ama também o próximo. Mas esse amor precisa ser manifesto em ações. O apóstolo João, na sua primeira epístola, 1 João capítulo 3, versículos 16 a 18, ele chama a atenção disso, porque não adianta você apenas ser bondoso na teoria, mas na prática, quando tem a oportunidade de ajudar alguém, quando é necessário, aí você falha na hora H. Então, diz aqui o texto sagrado, 1 João 3, 16 a 18. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos neste mundo e vir a seu irmão padecer necessidades e fechar-lhes o seu coração, como pode permanecer o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Então, o apóstolo João, ele chama a atenção sobre a prática da palavra de Deus, a prática da bondade, porque não adianta somente a gente dizer que é bondoso, que é bondosa, se quando tivermos a oportunidade, quando chegar na hora de demonstrar isso, a gente fechar o nosso coração. Então ele diz que nós não devemos amar somente de palavra, mas também de fato e de verdade. O Tiago, na sua epístola, capítulo 2, versículo 26, ele fala sobre a questão da fé e das obras, e ele diz que assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem as obras é morta. As obras, elas não salvam, as obras, elas não conquistam a nossa salvação. Porém, as obras, elas são uma demonstração da nossa salvação. Paulo foi claro ao dizer que pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Tudo isso é certo, é muito correto, então não precisa de boas obras para alguém ser salvo. Porém, a pessoa que verdadeiramente foi salva, a pessoa que verdadeiramente foi transformada pelo Espírito Santo de Deus, ela obrigatoriamente vai, como uma consequência natural da sua salvação, praticar boas obras, porque o versículo 11 de Efésios 2 diz, versículo 10 diz, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, se alguém diz que ama a Deus, se alguém diz que é cristão e não ajuda ninguém, não é bondoso com ninguém, então essa fé, ela está sendo questionada, e o apóstolo João diz, né, que não devemos amar somente de boca, de palavras, mas de fato e de verdade. Pastor José Alberto, na nossa lição de hoje, além de falar da bondade, aqui no tópico 1 da nossa lição, o nosso comentarista, ele entra aqui no tópico 2 para falar sobre a questão do homicídio, porque uma das obras da carne são os homicídios, né? Assassinato. E a gente vive, por exemplo, num país como o Brasil, que é um país com um dos maiores índices de homicídios do mundo. As estatísticas dão conta de que todos os anos mais de 50 mil pessoas são vítimas de mortes violentas, né? São mais de 50 mil assassinatos e homicídios, e isso é uma estatística muito triste. Morre mais do que em alguns países aí que diz que está em guerra, e
infelizmente também a grande parte desses crimes não é elucidada e os culpados não são punidos. Exatamente, pastor Fábio. Então, o ponto 2 da nossa lição é sobre homicídio, a destruição do próximo. Então, nós vamos tratar a respeito deste assunto no bloco seguinte. Nós vamos falar sobre o mandamento não matarás, que exige aí uma interpretação apropriada. Essa expressão matarás aí no hebraico tem uma particularidade. Vamos falar sobre a questão do aborto e tratar sobre o primeiro homicídio. Nós vamos fazer um breve intervalo, voltaremos logo em seguida. Muito bem, estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Nós estamos indo agora para o segundo ponto, para estudar sobre homicídio, a destruição do próximo. E o ponto 2.1 vai justamente para o mandamento divino, lá que está nas 10 palavras, lá de Êxodo, capítulo 20, versículo 13, que diz, não matarás. Então, este versículo aí é bom que seja compreendido, porque algumas pessoas pensam que está proibido aqui matar indistintamente, mas o termo hebraico, raçá, ele quer dizer cometer assassinato. Então, o mandamento, literalmente, se fosse literalmente traduzido, ou uma tradução mais apropriada, seria não cometerás assassinato. Então, a ordenança divina é bem clara, de forma que até uma criança pode compreender, conforme destaca aí o nosso comentarista. É uma advertência do Senhor em relação ao valor da vida. Muito embora seja um mandamento negativo, dizendo que não se deve fazer algo, mas na verdade o objetivo deste mandamento é destacar a importância e a relevância da vida. A exegese, a interpretação desse texto, ela é muito polêmica. A questão de não cometer assassinato, ela é avaliada porque esse termo no hebraico, ele não é utilizado, por exemplo, para se referir a mortes em guerra, né? Ou mesmo a morte no caso de um julgamento ou de um juízo de alguma autoridade. Então, com base nessa interpretação, há alguns estudiosos que digamos assim, que separam no campo da interpretação este versículo, dizendo que esse texto não se refere, por exemplo, a pessoas que na morte, ou melhor, na guerra, ou em legítima defesa, ou mesmo em países que adotam a pena capital, de repente eles podem executar a pena de morte. Muito bem, no entanto, nós queremos dizer para o meu caro telespectador que nós, enquanto cristãos, nós devemos agir sempre favoráveis à vida. E o pastor Fábio aqui já destacou no bloco anterior, uma coisa que de fato nos preocupa é a cultura da violência que está cada vez predominante na nossa sociedade. A gente vê as pessoas, inclusive as crianças já, nos jogos de videogame, na televisão, nos programas e séries e filmes. Há uma verdadeira cultura da morte, da violência, do assassinato, e as pessoas estão absorvendo isso com muita naturalidade, de tal modo também no Brasil, que nós já temos um índice altíssimo de violência, de mortes por arma de fogo. Então nós vemos aí que as pessoas estão se acostumando com essa prática. Isso tem a ver com a natureza pecaminosa. Então, ao que tudo indica, pelo que nós depreendemos aqui do próprio texto bíblico, o homem caído, distanciado de Deus, ele tem uma propensão e uma tendência para o homicídio. E aqui Jesus, ele inclusive faz uma interpretação mais ampla desse mandamento, lá em Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22, dizendo que o homicídio ou a morte, ou alguém pode, digamos assim, ser imputado culpa por assassinar alguém a partir das próprias palavras, quando alguém se dirige com agressividade, quando alguém denigre a imagem do outro, porque isso, na verdade, é uma demonstração que o nosso Senhor Jesus está deixando, que os atos de violência começam com as pequenas coisas. Então, é possível que antes de se chegar a
um crime fatal, em que se utilize uma arma para matar alguém, que antes disso haja rancor, haja mágoa, haja queixa, indisposição para o perdão e às vezes palavras agressivas. Então isso é uma demonstração de que o assassinato, o homicídio, ele começa muito antes dele ser executado de forma fatal, que venha a tirar a vida de uma outra pessoa. Então, pastor Fábio, o mandamento de Deus é: não cometerás assassinato. É verdade. E quando a pessoa, quando chega a assassinar fisicamente, vamos dizer assim, outra, é porque ela já assassinou moralmente, ela já assassinou no coração, já teve todo aquele ódio no coração. E Jesus, no seu Sermão do Monte, foi lido aqui no capítulo 5 de Mateus, ele chamou a atenção para esse fato, porque se configura o pecado aí não somente na hora que é feito o procedimento, o homicídio fisicamente, mas às vezes a pessoa odeia seu irmão, odeia o próximo, quando a Bíblia diz que é para amar o próximo. O apóstolo João, em 1 João, capítulo 3, versículo 15, ele diz o seguinte: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Olha, meu querido telespectador, minha querida telespectadora, como é sério isso aqui que a palavra de Deus está dizendo. Às vezes a pessoa não matou outra fisicamente, mas deseja o mal, deseja a morte, tem ódio permanente daquela pessoa. E a Bíblia diz assim, vou repetir mais uma vez, 1 João capítulo 3, versículo 15. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Então isso é também assassinato, isso também é homicídio. No tópico 2.2 da nossa lição, aborto, a morte de um indefeso. O aborto também é uma forma de homicídio, também é uma forma de assassinato de uma pessoa indefesa, de uma pessoa que foi gerada no ventre da sua mãe e está crescendo. Há toda uma discussão e toda uma polêmica nos dias atuais, mais do que nunca, em torno deste assunto, deste debate. Alguns são a favor do aborto, outros são contra o aborto. E muitas mulheres dizem: meu corpo, minhas regras, quem manda no meu corpo sou eu. Outros dizem que só é vida depois de 3 meses, e antes de 3 meses o feto não pode ser considerado um ser vivo. E tem tantas opiniões e tantas coisas, mas temos que ficar com o que diz a palavra de Deus. Pela palavra de Deus, a palavra de Deus reconhece a vida intrauterina, reconhece o feto como uma pessoa, e desde a sua concepção, quando há a junção do espermatozoide com o óvulo, ali já se formou uma pessoa. Então essa definição de vida conforme a genética era parte da biologia, que ela diz que quando há a junção do gameta masculino com o gameta feminino, então há ali a formação quando junta a fusão do material genético do gameta masculino com o material genético do gameta feminino, então ali já está formada a nova criatura, o novo ser. E a Bíblia fala muito da vida intrauterina. O Salmo 139, por exemplo, fala muito da vida intrauterina, quando o salmista diz que os teus olhos me viram ainda o meu corpo ainda informe. E tem tantas outras declarações a respeito disso. O interessante é que a palavra de Deus, lá no Pentateuco, fala sobre diversas leis de proteção à vida, fala sobre a questão de homicídio culposo, homicídio doloso, e fala também sobre a questão da proteção à vida intrauterina em Êxodo, capítulo 21, versículos 22 e 23. Então diz assim a palavra de Deus, Êxodo capítulo 21, versículo 22 e 23. Se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida
e for em causa de que aborte, porém se não houver morte, certamente aquele que feriu será multado conforme o que lhe impuser o marido da mulher e pagará diante dos juízes. Mas se houver morte, então darás vida por vida. Observe que o grau da penalidade imposta pela lei dependia se o bebê morresse ou não morresse. Então, quando houvesse morte, então haveria aí uma punição maior, porque a Bíblia reconhece essa vida intrauterina. Vamos fazer mais um intervalo e já já retornaremos para continuar o estudo da nossa lição de hoje. Amados telespectadores, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Concluímos o bloco anterior com o tópico 2.2, onde estávamos falando sobre o aborto. A vida intrauterina é tão importante que Deus resolveu passar 9 meses no ventre de uma mulher. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele se fez carne lá no ventre de Maria, porque ele reconheceu a importância que é a gestação e a vida intrauterina, pois Jesus passou 9 meses no ventre de Maria. No tópico 2.3 fala sobre o primeiro homicídio, bem conhecido e relatado lá no livro de Gênesis, em que Caim matou o seu irmão Abel. Caim ficou dominado pelo ciúme, pela inveja, e a ponto de assassinar o seu irmão Abel. Agora vamos para o tópico 3 da nossa lição. O tópico 3 da nossa lição: sejamos bondosos e misericordiosos. Quem é bondoso, quem é misericordioso, quem tem o amor de Deus em seu coração, jamais vai praticar assassinato, jamais vai destruir a vida de outra pessoa. Então, pastor José Roberto, a recomendação bíblica é que nós devemos servir um ao outro em amor, conforme está aqui no tópico 3 da nossa lição. Eu gostaria de ler aqui Romanos, no capítulo 12, no versículo 10, a recomendação bíblica que diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, pastor José Roberto, se colocarmos esta recomendação bíblica em prática, vamos servir uns aos outros em amor. É isso mesmo, pastor Fábio. Infelizmente, nós vivemos num mundo marcado pelo egoísmo, é da própria natureza pecaminosa humana. As pessoas querem apenas buscar os seus próprios interesses em detrimento dos interesses dos outros. E aí, o que acontece é que nós precisamos ser despertados para o exemplo de Jesus. Jesus é o grande exemplo de doador, de alguém que se entrega e que ama incondicionalmente as pessoas. Jesus é o maior exemplo de alguém que perdoa, até mesmo na cruz, quando ali estava, e ele perdoou aqueles que estavam o sacrificando, seus algozes. Jesus é um exemplo de cultura de paz, de cultura de perdão, de amor e de graça. Então nós precisamos ser despertados e instigados a viver a partir desse modelo. Infelizmente, ainda quer prevalecer em nossa sociedade a lei do talião, olho por olho, dente por dente. E, na verdade, esse não é o ensinamento de Jesus, tem o porém de Jesus. Jesus nos ensinou, inclusive, a agir com bondade e com amor em relação às pessoas que nos tratam mal. Está lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículos 13 e 14. Então, Jesus nos ensina a nós tratarmos com o bem aquelas pessoas que nos tratam mal. E essa é uma verdadeira revolução, é uma revolução amorosa e que inspirou muitas pessoas. Dentre elas aqui nós citamos o exemplo de Martin Luther King Jr., o reverendo americano, que resolveu cultivar a cultura da não violência. Então aprendamos, pois, a servir um ao outro com amor. E o pastor Fábio, nós temos aí no ponto 3.2 a orientação de que nós devemos ajudar aqueles que estão feridos, aqueles que estão necessitados.
É verdade, e isso é o oposto do egoísmo. O homem, no pecado, ele é muito egoísta. A Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, que os homens são amantes de si mesmos. O egoísmo é terrível, em que muitas pessoas vivem aí nessa selva de pedra, cada um querendo saber só de si e não se importando mais com a vida de ninguém. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina a também sermos generosos, amorosos e dar atenção àqueles que precisam. E muitas vezes, no nosso caminho, nos deparamos com pessoas inesperadamente que precisam da nossa ajuda, que precisam da nossa atenção, né? Então, ajudando o ferido. E não tem melhor texto para exemplificar isso do que a parábola do bom samaritano. Perguntaram a Jesus: Senhor, quem é o meu próximo? Porque Jesus disse que tinha que amar o próximo como a si mesmo. E perguntaram: mas quem é meu próximo? Aí Jesus contou a parábola do bom samaritano para dizer a ele quem era o próximo, que é qualquer pessoa que está no nosso caminho e que precisa da nossa ajuda, que nós podemos ajudar. E na parábola do bom samaritano, passou o levita, não ajudou, aquela pessoa que estava ferida, caída à beira do caminho, passou o sacerdote, também não ajudou aquela pessoa que estava caída à beira do caminho, e um samaritano, que não tinha a princípio, nenhuma identificação cultural ou religiosa com aquela pessoa, não tinha nenhum vínculo de conhecimento, era uma pessoa estranha, aquela pessoa que estava ferida, mas o amor ao próximo falou mais alto e ela, vamos dizer assim, investiu parte do seu tempo para ajudar e dar acolhida àquela pessoa. E isso, pastor Zé Roberto, é o que está também em 1 João 3,16, que vamos ler mais uma vez. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Aí, pastor Fábio, eu gosto sempre de dizer que é muito fácil decorar João capítulo 3, versículo 16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Então, nosso desafio é também memorizar primeira epístola de João, capítulo 3 e 16, e não apenas memorizar, mas viver e ter a coragem de, assim como Deus se entregou por nós, nós também nos entregarmos pelos nossos irmãos. O ponto 3.3 da nossa lição fala sobre ajudando os irmãos. Então, nós temos uma responsabilidade com os irmãos na fé. Então, tem predominado aí também na sociedade a frase, lá do Caim: o que é que eu tenho a ver com o meu irmão? As pessoas hoje estão muito individualistas, cada uma só lembra-se de si mesmo, só quer saber da sua própria condição e não atenta para a situação dos outros. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes lá da Galácia, no capítulo 6, no versículo 10, ele nos orienta para que nós sejamos bons para com todos, mas principalmente para com os domésticos na fé, ou seja, com aqueles irmãos que estão no nosso convívio eclesiástico. Então, nós temos uma responsabilidade de observar a condição dos nossos irmãos. E aqueles que estão em condição de necessidade, evidentemente as razões são as mais diversas e os motivos, e nós devemos saber que tem algumas pessoas que, infelizmente, foram postas em uma determinada condição e que carecem de uma ajuda, de um apoio e de um suprimento da igreja e de cada um de nós individualmente. Então, estejamos atentos a isso. Não achamos, é um problema hoje na nossa sociedade também, que nessa cultura individualista as pessoas acham que elas sempre são merecedoras e que as outras não são, pastor Fábio? Então, a gente deve avaliar cada caso individualmente e ver aqueles que têm reais necessidades. Inclusive foi uma orientação de Paulo para as viúvas lá da região de Éfeso. Igreja de Éfeso, ele escrevendo a Timóteo. Tem um trabalho organizado de assistência social na igreja. Se atente com isso. Um departamento de assistência social que ajudava as viúvas lá da igreja de Éfeso. Ele escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 13, ele diz: compartilhai com os santos nas suas necessidades.
Ou seja, muitas pessoas interpretam errado esse versículo, no sentido de que diz assim, comunicai com os santos nas suas necessidades. Ou seja, quando você está passando necessidade, você fale para os irmãos. Quando, na verdade, o texto bíblico diz o contrário. Ou seja, você compartilhe com os santos nas necessidades dele. Ajude os santos nas necessidades dele. Ou seja, está mandando a gente ajudar. A tradução está um pouco truncada, né? A tradução não está muito feliz, não está muito adequada, mas a ordem de Paulo aqui é para que a gente ajude os necessitados da igreja, ajude os nossos irmãos na fé. E antes de concluir, gostaria de ler mais uma vez, porque esta palavra ela é muito forte, muito poderosa e muito atual e muito necessária ao contexto dessa lição. 1 João, capítulo 3, versículo 17 e 18. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e via seu irmão padecer necessidades e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Muito bem, então lembramos sempre a você, meu caro telespectador, que Jesus é a vida, Jesus é bondade, portanto devemos cultivar essa virtude do fruto do Espírito e viver para o bem do próximo. Então, que Deus abençoe a todos vocês, o nosso debate continua, não é, pastor Fábio? É verdade, continua na nossa classe de escola dominical, domingo na nossa congregação. Deus abençoe você, muito obrigado pela sua audiência, até o próximo programa, se Deus quiser. Fiquem todos na paz do Senhor. Paz do Senhor, paz do Senhor.